Evangelho de João, capítulo 2, versículos de 23 a 25. Amém? Está escrito: enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome, no nome de Jesus. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no coração dos homens. Deus amado, nos abençoa com o poder do Teu Espírito agindo através dessa palavra em nossa vida. Seja a minha vida um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Amados irmãos, Jesus, no versículo 25, no 23, diz que todos ficaram maravilhados, com os milagres que Jesus fazia, mas Jesus não se confiava a eles, porque Jesus conhecia muito bem o homem, Então, amados irmãos, Jesus foi um homem que ele não sofreu desilusões, porque para você sofrer desilusões, você tem que estar iludido, senão não tem como você sofrer uma desilusão. E a gente muitas vezes acha, e escuta falar assim, estou sofrendo uma desilusão. Realmente, a desilusão nos faz sofrer. Mas a desilusão na nossa vida é algo abençoador, é algo maravilhoso. Porque toda desilusão, ela te tira de uma realidade de ilusão para te colocar na realidade. Te tira de uma situação de ilusão para te trazer a realidade acerca de alguém. E Jesus, ele não se iludia com o homem, porque ele conhecia o coração do homem. E o grande problema nosso, nós não podemos sondar corações, e a gente cria ilusões acerca das pessoas, e essas ilusões, elas geram expectativas acerca das pessoas, e nós acabamos nos desiludindo. Então, amados irmãos, a desilusão é uma bênção, sim. Ela estabelece a verdade e a realidade sobre alguém, sobre nós mesmos e até sobre Deus. A gente vai ver isso na palavra de hoje. Então, nós temos que combater todo tipo de ilusão. E a primeira ilusão que nós temos que combater é em relação aos homens. Eu não falo aqui da ilusão em relação aos ímpios, porque nós como cristãos não temos expectativa em ímpio, porque a gente conhece a verdade nos libertou, e a gente sabe que os caminhos pelos quais eles andam, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles fazem, não serve para nós. Então, com certeza, o cristão que conhece a palavra, que caminha com o Senhor, ele não se ilude com o ímpio. Mas a gente está falando aqui de cristãos, entre cristãos. A primeira ilusão que a gente tem que combater é a nossa ilusão com os nossos irmãos da fé. O próprio João, na 1 João capítulo 1, versículo 8 a 10, ele diz, olha, todos nós pecamos, ele diz assim, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, no entanto, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, os nossos irmãos da fé são imperfeitos, sim, e convivem com a realidade do pecado, sim, embora não seja uma prática em sua vida, mas pontualmente a gente se vê pecando de alguma forma. Então, a primeira ilusão que a gente precisa combater para que não passe por desilusões é justamente em relação aos irmãos, porque quando a gente sofre uma desilusão com os irmãos, é porque a gente estava tendo um relacionamento firmado numa ilusão, isso é errado. E nós precisamos, saber que todos nós somos iguais até nisso, Eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, eu tenho que reconhecer que eu não sou perfeito, e reconhecendo isso, eu tenho que entender que todos somos iguais.
Infelizmente, muitas vezes, os irmãos saem até da igreja porque foram desiludidos em algum relacionamento com seu irmão. Isso não é nada raro acontecer na igreja. Eu saí da igreja porque eu me desiludi com o irmão. Meu irmão, o problema não foi culpa do seu irmão, a sua desilusão. A culpa foi da sua ilusão que você tinha em relação ao seu irmão. Porque nós precisamos ter os pés no chão. Nós não estamos na igreja por causa desse ou daquele irmão. Nós somos chamados a viver em comunhão, apesar das nossas diferenças, apesar dos nossos defeitos e apesar dos nossos pecados. Se nós temos ilusão em relação às pessoas, e isso gerou uma desilusão, é porque nós estávamos firmando a nossa presença na igreja em coisas erradas. Porque o fundamento da nossa fé e o objetivo de estarmos aqui é Jesus Cristo. Esse sim nós podemos colocar a nossa plena confiança, porque Ele é fiel e justo. O gostar, irmãos, quando nós gostamos de uma pessoa, isso alimenta a ilusão. Porque normalmente quando eu gosto de alguém, eu gosto por algum motivo. Ninguém gosta de alguém ou de alguma coisa à toa. Por que você gosta de fulano? Eu gosto dele porque ele é assim, assado, assim, assado. Por que você gosta dessa fruta? Porque o paladar, o gostar, ele sempre compreende uma compensação. Então, o gostar, ele muitas vezes vai gerar ilusões, porque não é o amor, sim, ele é incondicional. Se você ama, você não alimenta ilusões em relação à pessoa e nem vai ter desilusões. Porque o amor, ele aceita a pessoa, ele não espera nada em troca da pessoa, mas ele ama a pessoa apesar dos seus defeitos, apesar dos seus pecados e apesar das suas imperfeições. Então, o amor, ele jamais vai gerar uma desilusão, porque o amor, ele não firma um relacionamento na ilusão, mas ele firma na verdade. Por que isso? Porque quando eu amo o meu irmão, eu não espero nada dele, eu amo porque é um amor incondicional. Se é incondicional, eu não estou esperando nada em troca. E quando eu estou vivendo com os meus irmãos no amor, eu não vou sofrer desilusão alguma, porque sequer eu alimento uma ilusão. Porque o amor pelo qual a igreja é unida, o amor pelo qual vivemos em comunhão, é um amor incondicional, que é o amor que o Espírito coloca em nosso coração. Mas a grande verdade é que nós alimentamos sim as nossas ilusões. E a gente, quando se desilude, fica arrasado, não sofreu uma desilusão. Dá glória a Deus por isso, agradece a Deus que você sofreu a desilusão, porque isso significa que você saiu de uma ilusão, e ilusão é coisa errada. A gente não pode se relacionar com ninguém firmado em ilusão. Não estou falando aqui em acatar pecado, a questão não é essa, né? A gente não está aqui falando, eu sei que o meu irmão peca, eu não tenho expectativa nele, mas então qualquer pecado não tem problema nenhum. Não estou falando disso. Eu estou falando que nós temos que repudiar toda forma de pecado, mas a gente não pode, junto com o pecado, repudiar o nosso irmão. Isso não. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra expectativa que se gera muito na igreja é em relação ao pastor, né? Quantos aí, né, abandonam a igreja porque se deparam com a imperfeição do pastor, se deparam às vezes até com a dificuldade do pastor, no momento, um dia, que ele não quer um ser humano. Quantos aqui creem que pastor não é super-homem, né? Pastor não é um ser divino, é um ser humano. Né? E muitas vezes as pessoas firmam a sua estadia na igreja na pessoa do pastor. E, amados irmãos, o pastor, ele carece da graça de Deus todos os dias, como todo irmão. O pastor, ele recebe uma unção própria para exercer o ministério que ele exerce, para o qual ele foi chamado. Sem esse chamado e sem essa unção, não tem como ser pastor. Para eu exercer, né, o meu papel de pastor, para o qual eu fui chamado, eu preciso primeiro ter um chamado de Deus para fazer isso, senão não acontece, e preciso ter uma unção própria para o meu ministério. Mas isso é algo que vem de Deus,
e é colocado na minha vida. Não é algo que vem na minha natureza humana. Minha natureza humana é igual a de qualquer um outro. Eu tenho as mesmas dificuldades, eu tenho as mesmas imperfeições e às vezes até peco. Então a gente precisa, né, colocar por terra todo tipo de ilusão, porque isso é danoso aos nossos relacionamentos e mais do que isso vai nos levar a uma desilusão. E a desilusão hoje, apesar de ser algo muito bom para a nossa vida, é visto como algo muito ruim. A igreja é conduzida por Deus e para Deus através do ministério do pastor, mas aquilo que o pastor faz deve nos levar a glorificar a Deus e não ao pastor. Assim como o trabalho de todo cristão. Em qualquer departamento que você atuar, tudo de maravilhoso que Deus fizer através da sua vida vai ser para glorificar a Deus e não a pessoa que está fazendo. Assim é o pastor. Deus, eu creio, Deus faz uma obra através da minha vida para que Ele seja glorificado e não eu. Por isso eu me esvazio de qualquer glória. Eu falo, Senhor, a obra é tua, que seja tu glorificado. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos. E, amados irmãos, um relacionamento firmado em ilusão tem levado a desastres dentro da igreja. A nossa igreja viveu o momento da saída do pastor Léo que desmoronou. Quantas pessoas saíram, né? Desiludidas. Por quê? Porque firmavam a sua estadia na igreja em cima de algo que não deveria estar firmado, deveria estar firmado em Cristo. Porque o pastor Léo seguiu o caminho dele, e eu creio, ele voltará ao ministério dele, Deus vai restaurar todas as coisas na vida dele, porque é um homem de Deus, mas não é outro Deus que está agindo na igreja, a obra continuou, porque quem faz a obra é Deus, não é o homem. E se um dia eu sair da igreja, ela vai continuar caminhando como está, porque não sou eu que estou fazendo a obra, é Deus através da minha vida. Mas o vaso usado por Deus, ele é imperfeito, ele tem que lidar com a realidade de pecado, né? João diz isso, que aquele que diz que não peca chama Deus de mentiroso. Eu tenho que lidar com o meu pecado, eu não alimento pecado na minha vida, não posso, porque como pastor e como cristão, não só eu, mas toda a igreja tem que andar em santidade. Disso depende o fruto, né, daquilo que a gente faz, mas a gente não é nenhum semideus, né? Eu não sou nenhum ser, acho que angelical, sou um homem de carne e osso como qualquer outra pessoa. Mas as pessoas criam, né, muitas expectativas, né? Por quê? Porque vivem um relacionamento firmado em ilusões. E quando vem a desilusão, em vez de glorificar a Deus, caem, né? E as pessoas são de carne e osso como nós, né? Os líderes da igreja são de carne e osso. O fundador da igreja era de carne e osso, tinha suas dificuldades humanas. O primaz da nossa igreja é um homem de carne e osso. Ele é revestido de uma unção para o ministério, ele tem um chamado, assim como eu tenho, mas é um vaso de barro que está sendo usado, né? E nós somos de carne e osso. Mas às vezes, irmãos, se coloca sobre as outras pessoas um peso descomunal da pessoa ter que corresponder a uma expectativa da qual você não pode. E a gente vê muito isso dentro da igreja. Pessoas, você sofrer desilusão, ótimo, é uma correção de uma ilusão que não deveria haver. Mas o problema é quando essa desilusão te derruba na fé, te tira da igreja. Porque é sinal de que você estava iludido até em relação a Deus. Uma outra ilusão que nós temos que colocar por terra, né, é a ilusão em relação a nós mesmos. Essa é outra ilusão muito grave, né? Porque essa ilusão ela leva ao orgulho, né? A gente sabe, irmãos, que o orgulho é um mal terrível, né? Porque o orgulho coloca o eu em evidência. E, amados irmãos, Paulo escreve aos Romanos, né, no capítulo 12, versículo 3, eu vou ler: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Então, amados irmãos,
A gente tem que ter o cuidado de não criar ilusões em relação a nós mesmos, para que a gente não tenha uma desilusão conosco mesmo. Muitas vezes a gente tem a experiência, né, na nossa vida cristã de ver pessoas que Deus perdoa por algo que fez, ela não consegue se perdoar, porque ela ficou tão desiludida com ela mesma, que mesmo pedindo perdão a Deus e sendo perdoada, ela não consegue se perdoar. Tal a desilusão que ela ficou acho que sentindo em relação a si mesma. E nós temos, assim como Paulo diz, não ter um conceito mais elevado do que a gente é, porque isso vai nos levar ao orgulho. Todo aquele que tem um conceito mais elevado do que ele verdadeiramente é, ele é orgulhoso. E todo orgulhoso não é servo, nenhum orgulhoso é servo. O orgulhoso, ele é servo de si mesmo, porque o Senhor da vida dele é ele mesmo, né? O orgulhoso, ele está no centro da sua vida. Então, é outro orgulho que nós temos que ter cuidado em relação a nós mesmos. Porque pior do que a desilusão com alguém é nós termos uma desilusão conosco mesmo. Essa é a desilusão pior do que todas. E, amados irmãos, a gente precisa reconhecer a nossa condição, né? Nós somos salvos, nós somos libertos do pecado, mas nós somos vasos de barro. Não fosse a graça de Deus e a misericórdia dele sobre a nossa vida diariamente, nós estaríamos perdidos em nosso pecado. Vivemos, né, em santidade por uma nova natureza que habita através do Espírito, mas a nossa carne não vai se converter nunca, não se iluda. A nossa natureza humana, ela não vai se converter. Ela é pó e ao pó ela voltará. Nós somos santos pelo Espírito, né? Por isso Paulo diz, olha, crucifica a carne, porque ela é pecadora, e busca as coisas do alto e viva pelo Espírito, porque o Espírito sim pode ser santo. Então, amados irmãos, quão proveitoso é para nós quando a gente tem essa consciência, de todo dia falar, olha, eu sei do que eu sou capaz se não for a graça de Deus. Isso vai nos tornar dependentes de Deus. Nós não vamos sofrer desilusões em relação a nós mesmos, e mais do que isso, a gente não vai descuidar diante do pecado, porque todo aquele que se julga mais do que é, que tem uma ilusão em torno de si mesmo, ele é uma presa fácil do inimigo, porque ele deixa de depender de Deus, começa a caminhar pela sua própria competência, e o inimigo derruba com a maior facilidade. Quantos homens, né, usados por Deus eu já vi cair porque se tornaram orgulhosos. Quantos homens tinham um ministério maravilhoso, mas começou a olhar para aquilo que Deus estava fazendo através da sua vida e caíram. Quantos? Então, amados irmãos, Jesus falou, nós vamos conhecer a árvore pelo fruto. Então é a vida que vai mostrar quem é a pessoa. Mas a vida é a manifestação da graça e da santidade que Deus nos dá através do poder do Espírito. Não é algo que vem da nossa natureza humana, porque nós temos que reconhecer, não fosse a graça e o poder de Deus em nossa vida, nós estaríamos fazendo tudo que qualquer um está fazendo lá fora. Da mesma forma, ou pior, se estamos aqui glorificando a Deus, é porque o poder de Deus agiu em nossa vida e nos transformou. Uma outra, né, a segunda ilusão e a última que nós temos que ter cuidado é a ilusão que nós criamos pela pessoa de Deus. Poxa, mas é possível ter uma ilusão em relação a Deus, ficar desiludido com Deus? É assim. Porque muitas vezes aí eu me reporto lá a Jó. O que aconteceu lá em Jó, né? Satanás, né, Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, na saúde dele, mas não matasse. Então ele perdeu todos os seus bens, perdeu seu filho, perdeu sua saúde, perdeu tudo que ele tinha. E ele não havia feito nada contra Deus, ele não tinha saído dos caminhos de Deus, não tinha deixado de servir a Deus e ser obediente a Deus. Aí os amigos dele, se é que podem chamar de amigos, começaram a acusá-lo dizendo, olha, se tudo isso aconteceu é porque você fez alguma coisa errada. Porque Deus só faz isso se você errar, se você não for fiel. E ele falava, mas eu não fiz.
E toda essa conversa que se desenvolve em todos aqueles capítulos de Jó, todo o diálogo é justamente esse confronto, aqueles homens querendo convencê-lo de que ele tinha que fazer uma meditação, ele tinha que olhar para a vida dele, porque ele ia encontrar algo que ele fez que justificasse aquela atitude de Deus. E ele dizendo, mas eu não fiz, Deus pode ser o meu juiz, eu não fiz. E o Jó mesmo não entendia. Quando Deus se manifesta a ele, Deus sequer explica o que fez. Deus só pergunta para ele, onde você estava quando eu criei o mundo? Deus nem se preocupou em explicar por que fez aquilo. Que foi, aos olhos humanos, foi uma injustiça. Né? Um homem que serve a Deus, um homem fiel a Deus, de repente, não só perdeu seus bens, perde sua família, seus filhos, e fica num estado que era preferível morrer. Jó fala, eu preferia nem ter nascido ou morrer, porque ele ficou nas cinzas, no chão, cheio de ferida pelo corpo, sofrendo muito e humilhado, porque aquilo ali era humilhante. E Deus, quando se manifesta a ele, sequer explica a ele o que fez. Ele diz assim, olha, onde você estava quando eu criei o mundo? Ou seja, quem é você para questionar o que eu faço? E, amados irmãos, a gente cria ilusões a respeito de Deus. De que forma? Quando a gente tenta definir o que Deus faz e o que Ele é. Deus, ele tem uma revelação geral, que é a natureza, onde Ele revela a glória dEle. Então, se você olha a natureza, o céu, a terra, o mar, tudo que Ele criou, você está vendo a glória dEle. Pensa que Deus, tudo que existe foi criado do nada. Imagina isso. A gente não pode, são incontáveis as obras de Deus aqui na terra. A gente não tem noção de quantas espécies de seres vivos existem na terra. Existem seres no fundo do mar que sequer ainda são conhecidos. Deus criou tudo isso do nada. Imagina isso. Que maravilhoso. Então Deus, ele revela a glória dele através da sua criação, que a gente contempla tão pouco. Né? A gente levanta de manhã, vai correndo trabalhar, nem para olhar em volta às árvores. Às vezes um dia tão bonito e você está vendo a glória de Deus. Claro, você não está diante da glória de Deus, mas você está vendo o reflexo da glória de Deus. E Deus é maravilhoso. Mas a grande questão aí, e tem a revelação específica, que é a palavra de Deus, que é a medida que Deus misericordiosamente se revelou a nós. Porque nós não temos como absorver Deus na sua totalidade. Não há nada aqui na terra que a gente possa oferecer para que seja um comparativo para a gente entender quem é Deus e conhecer Deus plenamente. Não cabe no nosso raciocínio, porque Deus, ele vai muito além da nossa imaginação, vai muito além da nossa sabedoria, vai muito além do nosso conhecimento e vai muito além de tudo que a gente conhece. Então nós não temos como, não cabe na nossa realidade humana a totalidade do ser de Deus, do entendimento de quem é Deus. Deus, graciosamente, ele se revela à medida que a gente pode conhecer. Tanto que os teólogos, quando começam a estudar a Bíblia, eles chegam à conclusão: quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei nada, porque Deus é inesgotável o conhecimento de Deus. Quanto mais você aprofunda, mais tem para aprender, e Deus é inesgotável. Porque não cabe. Mas a gente muitas vezes incorre no erro de achar que a gente entende o que Deus faz e quem Ele é. E a gente pode se desiludir, porque muitas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, a gente não vai entender. E Deus às vezes age, a pessoa fica, não, se você está passando por isso, lá na frente Deus vai fazer aquilo. Pode esperar, quer dizer, a gente quer definir qual é o perfil da ação de Deus, como Ele pensa, como Ele faz, e a gente simplesmente não tem como fazer isso. Lá em Isaías 55, versículo 8 e 9, ele diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que o pensamento de vocês. Ou seja, Deus para a gente é inalcançável na sua totalidade.
E muitas vezes as pessoas ficam desiludidas com Deus, porque criam uma ilusão daquilo que Deus vai fazer na sua vida e daquilo que Deus é. Se eu disser assim, irmãos, Deus é isso, e querer definir Deus, eu não consegui. O que eu estou falando não é uma verdade, porque não é completo. Deus é muito mais do que isso. Deus é Deus e ponto final. Eu não tenho como dizer, irmãos, Deus é isso aqui, Ele pensa assim, Ele faz assim. Não tenho como fazer isso. Deus é Deus e está muito além do meu entendimento. Então, mas muitas pessoas, elas ousam, achar que sabem como Deus tem que fazer, como Ele tem que ser e o que Ele tem que fazer. E se desiludem. Quantas pessoas eu já vi, não, passei por isso, fiquei desiludido e saí da igreja. A gente vive aí hoje, a pregação do Evangelho da Prosperidade, que é um câncer dentro da igreja, falando do antes e do depois, eu antes não tinha nada, agora entrei para a igreja, tenho isso. Isso não é bíblico. Deus não é Deus para isso. Deus, Ele diz, olha, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Ele não disse, buscai o reino de Deus que você vai ser rico. Em nenhum lugar da palavra diz isso. Demais coisas acrescentadas são as nossas necessidades que nós passamos o dia aí, acho que correndo atrás delas. Ele falou, eu vou acrescentá-las. Então, nós ousamos muitas vezes achar que nós entendemos quem é Deus e o que Ele faz. Não. Nessa situação, Deus vai agir dessa forma, e você cria a ilusão de que aquilo vai acontecer e não acontece, as pessoas ficam desiludidas. Quando a gente vai, muitas vezes, como pastor, fazer o funeral de uma criança, como explicar uma coisa dessa? O que dizer uma criança que tinha uma vida pela frente e morre? O que eu digo é isso, Deus deu e Ele tira, por isso Ele é Deus, porque Ele faz sem que a gente entenda. Ele faz sem que a gente aceite e acabou. Ele é Deus e Ele faz e acabou. Ele tem suas próprias razões que a gente não consegue alcançar e Ele é Deus por isso, porque Ele dá e Ele tira a hora que bem entende, porque Ele é soberano e quem reina é Ele. Para todo mundo na vida, nós não somos plenamente donos da nossa vida. Todos nós temos de alguma forma dar satisfação a alguém do que a gente faz. Deus não tem que dar satisfação a ninguém, porque Ele é Deus, Ele está acima de todas as coisas e pronto. Até porque não há possibilidade de Deus agir injustamente ou errado. Tudo que Deus faz é perfeito e santo. Deus não precisa do conselho de ninguém para fazer nada. Então, ainda que a gente não entenda, o que Deus faz é bom. Aí a gente lembra lá de Maria, que a palavra diz que ela guardava no coração aquilo que ela não entendia. Imagina uma mãe entender que o seu filho tem que ser, acho que humilhado numa cruz, morto de uma forma vergonhosa, porque a cruz era a maneira mais vergonhosa e humilhante que tinha naquela época de morrer. Como uma mãe entender um Deus que faz uma coisa dessa? Mas a palavra diz que ela guardava no seu coração, sofrendo e sem entender, guardava no seu coração. Porque quem somos nós, Aquele que diz, Deus não pode, que Deus, já ouvi isso, que Deus é esse que deixa uma criança morrer? Então a palavra que foi para a jovem, para essa pessoa, onde você estava quando Deus criou o céu e a terra? Quem é você para questionar o que Deus faz? Então se nasceu, glória a Deus, e se morreu é para a glória de Deus também. Só Ele dá, só Ele tira, e aquele que dá é quem pode tirar. Mas muitas vezes pessoas ficam desiludidas com Deus, porque não servem e louvam a um Deus verdadeiro, mas o Deus que eles criaram na sua cabeça e no seu coração. A caricatura de Deus que eles servem no seu coração, mas que não corresponde ao Deus. Esse Deus, então, que criaram aí, que vive num balcão, servindo a todo mundo, isso é uma caricatura de Deus que tem desiludido muitas pessoas na igreja. Essa história de que a igreja é uma porta que você entra para buscar a bênção, isso é um Deus inexistente, é uma caricatura de um Deus que, ao invés de ser rei, é servo. Está ali para me abençoar e me dar o que eu preciso. Deu, eu vou embora. Deus é Deus, Ele não é servo de ninguém. E quando as pessoas entram na igreja e não são abençoadas, saem desiludidas e abandonam até a fé. Ficam desiludidas com Deus, mas a desilusão, repito, como eu falei no início da pregação, a desilusão ela é fruto de uma ilusão.
Nós não podemos nos iludir achando que nós sabemos o que Deus tem que fazer e quem Ele é. Ele é o Senhor, o que Ele faz está feito. Mas nós, irmãos, vivemos numa igreja que não pensa assim. Né? Se a gente for perguntar a muitas pessoas, né? Talvez não na Nova Vida, porque a gente não prega esse tipo de doutrina, né? Aqui a gente procura pregar o Evangelho, mas há muitas igrejas aí que difundem essa ideia, né? De que vem para cá, que pare de sofrer. Eu duvido que alguém entre lá e pare de sofrer. Isso é uma ilusão, está buscando um Deus que não é o Deus verdadeiro, mas é uma caricatura criada, é uma ilusão construída acerca de Deus que vai levar uma desilusão lá na frente. A gente lembra de quando surgiu o movimento pentecostal, aconteceu isso. O movimento dizia o quê, pentecostal? Que se você tem fé, você não vai ficar doente, não vai sofrer, não pode. A ponto de pastores ir tratar da saúde em outra cidade para a igreja não ver que ele estava doente, senão ia dizer que ele não tinha fé. A esse ponto. Isso não é o Deus, cara. Isso é uma ilusão acerca de Deus que começou a levar as pessoas a sair da igreja, porque elas viram que aquilo ali não acontecia. Falava, não, se você tem fé, você não vai sofrer, eu não recebo isso, eu não aceito isso, eu determino, e via que as coisas não aconteciam, e mais cedo ou mais tarde a desilusão vem. Aonde há ilusão, lá na frente vai ter a desilusão. É certo isso. Toda ilusão vai levar a uma desilusão. Toda ela. E eu louvo a Deus quando eu fico desiludido, porque eu desconstruo na minha vida uma ilusão acerca de alguém ou de alguma coisa. Porque a desilusão é uma bênção sim para a nossa vida. Eu sei que eu pertenço a uma igreja que não é de perfeitos. Se eu pudesse, botaria uma placa ali na porta, proibida a entrada de perfeitos. Ninguém aqui é perfeito, nós somos obra em andamento, né? Deus está executando uma obra em nós para sermos a imagem de Cristo, nós somos obra em andamento, é um hospital em que todos estão sendo tratados. O pastor é obra em andamento nas mãos de Deus. A minha esposa que eu diga que vive comigo. Que eu sou imperfeito também, tenho os meus pecados, as minhas humanidades, eu não sou só espírito. Há uma natureza humana que eu tento sufocar assim, mas que há momentos que... E a gente tem que viver e entender que a gente não pode construir ilusões em relação às pessoas. Né? E eu louvo a Deus, irmãos, que quando a igreja entende isso e vive em comunhão apesar das suas diferenças. Né? Às vezes a pessoa... até nessa igreja eu já vi pessoas saírem daqui desiludidas, né? Mas a desilusão deveria ser um motivo para ficar e não para sair. Né? Porque no momento que descobriu, né, que você tem a verdade sobre quem é cada um e sobre si mesmo, é que a pessoa sai quando deveria ficar. Porque estava vivendo a ilusão. A outra pessoa não tem culpa das ilusões que você cria. Ninguém tem culpa das suas ilusões. Mas quando a gente sofre a desilusão, a gente culpa as pessoas. Mas quem cria as ilusões somos nós mesmos. Por isso eu faço questão de dizer que na igreja sempre falo, não me segue, segue a Cristo. Não vem à igreja por causa de mim não, porque você vai ficar desiludido. Porque eu dependo da graça de Deus como todo mundo aqui. Não estou desmerecendo o meu ministério, como eu falei. Eu recebi um chamado, recebi uma unção para o que eu faço e Deus usa a minha vida para fazer o que eu faço. Mas isso não me torna melhor do que ninguém que está aqui. Eu dependo da graça de Deus todos os dias, como todos vocês. E a gente precisa... Para que a igreja viva uma comunhão de verdade, a gente tem que pôr abaixo as ilusões. Toda convivência sadia, ela tem que desconstruir as ilusões. E que venham as desilusões, quantas forem necessárias, para que a gente desconstrua as ilusões que a gente tem, até em relação a Deus. Será que o Deus, né, que eu tenho no meu coração e na minha mente é o Deus verdadeiro, ou será que é um Deus distorcido por uma ilusão? Eu não ouso ir além do que aquilo que a palavra revela, não ouso. Por isso Paulo diz que nada pode ser acrescentado a essa palavra. Ele diz, se alguém pregar algo diferente, ou além daquilo que nós pregamos, é um anátema, ou seja, amaldiçoado.
porque a gente não pode ir além daquilo que Deus disse que Ele é. Eu não posso ir além da revelação específica de Deus, que é a palavra de Deus. Tudo que for além disso pode ser ilusão e você ficar desiludido. Então, o Deus que eu creio é o Deus da palavra, aquele que se revela aqui. Por isso eu não posso pregar nem mais e nem menos do que está escrito na palavra de Deus. E que a gente, na nossa vida familiar, na nossa vida de comunhão dos santos, que é a igreja, no nosso trabalho, onde estivermos, que a gente ponha abaixo as ilusões, porque não tem caminho, não tem desvio, toda ilusão vai levar a uma desilusão. E que a gente não crie ilusões acerca de Deus. Deus é Deus, Ele é soberano para fazer a vontade dEle, sem nos consultar e sem a nossa aprovação. Nem tudo que Deus faz a gente aprova ou entende, mas a gente tem que guardar no coração, porque Ele é Deus. Por isso Ele tem que ser glorificado. Por isso Ele tem que ser glorificado, porque Ele é o Senhor. Muitas pessoas parece que vivem como se Deus tivesse que buscar o conselho, para fazer as coisas. Por que Deus fez isso? Eu citei um caso aqui para finalizar de um rapaz que trabalhou comigo, que o filho dele morreu. Ele falou: se Deus existisse, o meu filho não teria morrido. Quem é você para questionar o que Deus fez? Quem é você? Não foi Deus que deu a vida dele? Então Deus tem o pleno direito de tirar segundo a vontade dele. Eu creio, irmãos, que Deus não faz nada fora de hora. Ainda que seja uma criança e Deus tirou, Ele sabe por que Ele está fazendo isso. E às vezes está dando um livramento. Se essa pessoa permanecesse viva, essa criança, sabe-se lá como seria a vida dele. Eu não entendo por que Deus faz isso, mas eu creio que é bom. Se Ele faz, é bom. E quem sou eu para questionar o que Ele faz? Eu vejo, irmãos, se eu olhar minha vida para trás, tudo que deu errado foi por influência minha e não de Deus. Todas as vezes que eu ouvi o conselho de Deus e que eu caminhei segundo a vontade de Deus, eu não tenho do que me arrepender. Ainda que muitas vezes eu tenha passado por provações que poderiam até me levar a questionar a Deus. Já falo: Deus, onde é que você está? Que eu estou aqui, você não está cuidando, não está vendo isso. Mas Deus sabe o momento certo de fazer todas as coisas. Por isso, irmãos, não rejeitem o sofrimento e as lutas da vida de vocês. Valoriza, porque é uma forma de você conhecer a Deus. Deus se revela nas nossas provações e nos nossos sofrimentos. Para finalizar de novo, eu gosto muito de finalizar, vou finalizar pela segunda vez. Quando eu vivi a experiência da morte da minha mãe, agora do meu pai, conversando com meus irmãos, meu irmão falou uma coisa que eu já estava sentindo, eu não tinha falado. Ele falou: poxa, me dá um certo remorso, porque eu esperava ficar muito pior do que eu estou. E eu me sinto mal e não está pior do que eu estou. Mas eu falei: você não está porque Deus não está permitindo isso. Porque a palavra diz: não vai pesar sobre os seus ombros mais do que você pode suportar. Perder 2 pessoas assim seria massacrante para nós se Deus não evitasse isso. E a gente fica: a ficha não caiu. O nome disso é intervenção de Deus para que você não seja destruído pela realidade que você está vivendo. Então Deus, Ele não faz nada errado, Ele não faz mais nem menos. Deus, tudo que Ele faz é bom. Então a gente tem que entender isso. Não criar ilusões acerca de Deus, mas seguir o Deus verdadeiro. Fala: se eu entendi o que Deus fez, glória a Deus. Se eu não entendi, glória a Deus também, porque Ele é Deus e sabe por que Ele fez. Amém? Vamos orar. Deus amado, nós te louvamos e agradecemos, porque em todas as coisas tu és soberano e tu és santo e perfeito naquilo que tu fazes. Nós te pedimos, Senhor, desconstrua toda forma de ilusão em nossa vida. Que a gente, assim como Jesus, que não se iludia com o homem porque conhecia o seu coração, que nós também, Senhor, não vivamos de ilusões acerca das pessoas, mas que a gente entenda que assim como nós, em algum momento nós vamos esbarrar com as suas diferenças, com o seu pecado e com as suas imperfeições. Se a desilusão vier, Senhor, que nós possamos agradecer e recomeçar a nossa caminhada com essa pessoa ou até com Deus, sabendo que agora é de uma forma mais real. Não um relacionamento construído na ilusão, mas firmado na verdade do pleno conhecimento e da caminhada juntos.
Nós te pedimos, Senhor, nos livra de todos os perigos, Senhor, nos guarda de todo mal. Abençoa as nossas famílias, Senhor, porque nós somos tão insuficientes diante das coisas que temos que resolver, diante dos problemas que estão nos cercando, somos tão insuficientes, Senhor, tão reféns às vezes da nossa própria vida. Por isso te pedimos, Senhor, nos abençoe e cuida de nós, Senhor. Cuida dos nossos lares, seja presente, Senhor, abençoe a nossa vida familiar e os nossos lares, abençoa a igreja, Senhor. Abençoa a comunhão dos santos e abençoa todo o relacionamento, Senhor. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Amém.